Efficiunt demons, ut quae non sunt, sic tamen quasi sint, cum facienda hominibus exhibient. Eu presumo que todos vocês conheçam a Deep Web. Bem, o que você ouviu é verdade. Não é um ótimo lugar. Enquanto algumas pessoas estão lá para comprar maconha ou armas de fogo, ou mesmo por pura curiosidade, outras, bem, obviamente não estão tramando nada de bom. Mas não estou aqui para falar desses malucos. Estou aqui para falar sobre o que está além deste ponto. A parte mais enigmática e inexplicável da internet. A parte que ninguém realmente deveria ver. Houve um infográfico que surgiu há algum tempo, não tenho certeza quando. Os 8 níveis da internet. Talvez você tenha visto. Por mais interessante que fosse, é uma bobagem por completo. Eu sinto muito, mas derivação polimérica de false goal, isso não significa nada. E o sistema Primarca? Bah, acho que alguém só é fã de Warhammer. Não há mecânica quântica envolvida aqui. No entanto, isso não significa que foi um lugar fácil de encontrar. Agora, não vou começar a dizer a vocês como chegar aqui. É improvável que você consiga, mesmo que eu o fizesse. Não estou tentando me gabar aqui, só não tive uma vida fora disso. Fui avisado, é claro. Todo mundo me disse que eu não ia gostar do que iria ver, que eu nem entenderia. Agora estou passando este aviso para você. Não tente procurar por isso. Não há nome oficial para este lugar, ou pelo menos não vi nenhum. Havia rumores, no entanto. Isso variava de uma sala de bate-papo Illuminati a uma cela virtual para uma IA experimental que se tornou desonesta. Na verdade, é muito pior. Após um longo e doloroso processo de quebrar firewalls, criptografias, resolver enigmas filosóficos bizarros e seguir os links ocultos, finalmente fui direcionado para uma página em branco, com uma linha de texto e uma caixa de texto embaixo. Quid quaeris? Latim para o que você procura. Lembro-me de ter ficado surpreso, mas, em retrospecto, eu não sabia o que estava esperando. Eu admito, eu estava um pouco perplexo aqui, em parte porque eu não sabia a resposta para esta pergunta. Eu não tinha objetivo, só queria ver se conseguia. Eu tentei algumas respostas genéricas no começo. Eu digitei a verdade e iluminação. Você sabe, esse tipo de coisa. E, bom, nada aconteceu. Eu tentei um monte de respostas, mas nenhuma delas funcionou. Eu estava ficando frustrado neste momento. Talvez fosse uma página de gag. Talvez eu realmente não tivesse descoberto nada. Eu tentei algo fora da caixinha. Não tenho certeza de como isso veio até a mim ou por que pensei que funcionaria, mas digitei o que também me procura. Agora que penso nisso, essa coisa pode ter sido uma IA. Para minha surpresa, a página ficou em branco. Tipo, totalmente em branco. Eu esperei. Após cerca de 5 minutos, fui direcionado para o que parecia ser um fórum. Não, nem isso. Era mais básico ainda. Apenas uma lista de links sobre um fundo amarelo e castanho. Os próprios links eram indecifráveis. Apenas sequências aparentemente aleatórias de caracteres, símbolos e letras. Muitos deles eu nunca tinha visto antes. Quase parecia uma língua alienígena. Obviamente, apenas um código que eu não entendi. Neste ponto, as expectativas estavam fora da parede. Cada link era um tiro no escuro. Eu cliquei no primeiro, carregava uma transmissão ao vivo do que parecia ser as catacumbas de Paris. Eu assisti por um tempo, mas no final das contas, foi monótono. Passei para o próximo link. Foi um vídeo instável em um ambiente escuro. Mas consegui distinguir homens em trajes táticos. Eles estavam em uma casa, abrindo portas e varrendo cada quarto.
Eventualmente, eles derrubaram um para revelar uma criatura, alto e humanoide, com a pele escamosa. Estava roendo um braço desmembrado. Eles tentaram atirar nele, mas ele escapou pela janela. O vídeo parou por aí. Bem, eu estava chocado. Que diabos foi isso? Parecia muito real para ser uma filmagem inédita. Eu estava oficialmente intrigado. Talvez valesse a pena os meses de dores de cabeça e olhos vermelhos afinal. Eu não poderia parar agora. Comecei a trabalhar na lista de links. A cada clique, tudo ficava cada vez mais bizarro, mais perturbador. Eu me deparei com um documento chamado O Projeto Paragon, detalhando testes de experimentação humana que levariam a níveis sobre-humanos de força e durabilidade. Foi um aparente sucesso. Parecia oficial também. Havia ensaios sobre anomalias do espaço e tempo, falhas na realidade e imagens aparentes de dimensões alternativas. Houve explicações detalhadas sobre a Área 51, o Triângulo das Bermudas, assassinatos, desaparecimentos e a verdadeira natureza do Santo Graal. Um dos mais perturbadores foi o documento que se referia a uma bomba que acabou com o mundo. Uma bomba nuclear 720 mil vezes mais forte do que uma lançada em Hiroshima. Não quero saber por que precisaríamos disso. Encontrei planos de contingência para diferentes tipos de apocalipse: inverno nuclear, armas biológicas, surto viral. Algumas mais peculiares foram chamadas de a anormalidade da Fossa das Marianas, o rótulo de Homem Estranho no 15º Andar e um simples referido como Blackout, registros recuperados de expedições de caça aos Skinwalkers, transcrições do 911 de residentes de uma cidade no Texas que desapareceu em 1977, e até mesmo os diários que pertenciam às pessoas envolvidas no incidente da passagem de Dyatlov. Eles não enlouqueceram por causa da neve. Passei horas lá, olhando páginas e páginas de coisas que eu sentia que não deveria ver. Me deparei com um trailer de um filme mudo feito em 1910, um que aparentemente fez as pessoas arrancarem os olhos depois de assistir, quase descarrilou toda a indústria. Houve uma transmissão ao vivo de um homem encapuzado sentado na frente de uma câmera, com a cabeça baixada. Ele finalmente levantou a cabeça, embora ele não tivesse boca. Um olá profundo e cultural veio de seus altos-falantes. De alguma forma eu sabia que vinha dele. Eu não fiquei por isso. Havia conjuntos obscuros de guias passo a passo que envolviam coisas como cortar seus próprios membros e costurar um cadáver, realizar encantamentos religiosos no meio da floresta siberiana e ir para coordenadas que aparentemente abrigavam anjos caídos cativos. Não estava claro o que qualquer um deles deveria alcançar. Houve também um clipe de 20 segundos intitulado A Futilidade dos Vivos. Eu não assisti. Foi quando percebi que não havia como nem mesmo a mais alta forma de governo organizado ter controle total disso. Uma das coisas mais assustadoras sobre toda essa experiência foi que não encontrei um fim para a lista. Não importava o quão longe eu rolava para baixo. Acho que tive um colapso e acabei desmaiando, porque acordei no chão no meio da noite. Olhei para a janela do meu computador para ver imagens de helicóptero em loop de uma enorme criatura semelhante a um caranguejo destruindo uma ilha costeira. Eu cliquei para fora dele. Eu apenas sentei lá por muito tempo. Eu não conseguia compreender o que eu estava vendo, e acho que eu realmente não queria. Agora, não tenho muita certeza do porquê continuei. Meu cérebro estava gritando para eu levar meu computador para o gramado e quebrá-lo em pedaços, mas eu não consegui. Eu notei algo que não tinha antes, uma pequena mensagem no canto inferior esquerdo da tela. Não sei se sempre existiu ou não, era difícil de ler. Então tive que apertar os meus olhos. Mais latim. Traduzido para "Você está satisfeito?" Havia duas opções embaixo da tela, sim e não.
Agora, eu sabia a resposta para esta pergunta. Cacete. Não, eu não estava satisfeito. Fiquei horrorizado, com cicatrizes para o resto da minha vida. Mas eu deveria ter clicado em sim. Se eu apenas clicasse em sim, isso teria me tirado daquele lugar esquecido por Deus, de volta ao conforto e à sanidade. Mesmo assim, não sei dizer por que cliquei em não. Mas assim que o fiz, a página pareceu atualizar. Ainda era a mesma configuração básica, exceto que havia apenas 4 links. Desta vez, não havia números ou caracteres reconhecíveis. Inferno. Não parecia nada que pudesse ter vindo deste mundo. Apenas uma coleção de símbolos extremamente grosseiros que não transmitiam nenhum senso de padrão ou direção. Eu cliquei no primeiro link. Após cerca de 20 segundos, desliguei meu computador. Eu não posso descrever para você o que vi. Tudo que sei é que não era para eu ver. Ninguém deveria ver algo assim. Não é só que não faz sentido. Eu não sei dizer o porquê não faz sentido. Eu não consegui entender as imagens que estava vendo. Não era gráfico nem nada. Não. Eu simplesmente não conseguia reconhecer nada. Eu podia distinguir as coisas se movendo, mas não de uma forma que qualquer criatura na Terra já se moveu antes. Cores que eu nunca tinha visto antes. Só de pensar nisso me dá uma dor de cabeça terrível. Esta é a minha melhor tentativa de visualizá-lo. Nós temos 3 dimensões aqui na Terra. Podemos nos mover para frente, para trás, esquerda, direita, 72 graus, sudoeste e etc. Essas coisas não se restringiam a isso. Eu não sei como explicar mais. Tudo que eu sei é que não queria assistir nem mais um segundo. Acho que eu nem conseguiria. Eu saí do meu quarto. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava planejando sair de casa. Eu precisava de ar fresco para dar um passeio ou algo assim. Meu Deus, eu estava pensando em correr uma maratona no meio da noite só para tirar da minha mente essa merda por algumas horas. Eu estava vestindo minha jaqueta quando vi uma batida na porta. Eu parei no meio do caminho. Obviamente eu não estava me abrindo. Cerca de 1 minuto e mais 5 séries de batidas aconteceram antes que alguém falasse. Abra, sabemos o que você fez. Mas não estamos aqui para machucá-lo. Só queremos conversar. O tom não era ameaçador. Eventualmente eu o fiz. Abri a porta para 2 homens altos e magros de terno. Eles sorriam para mim. Podemos entrar? Ainda não sei como me encontraram. Sentamo-nos no sofá. Eu acho que eu estava apenas esperando por respostas neste momento. Um deles olhou para mim e disse: "O que você estava procurando?" "Eu não sei, mas eu não vou voltar." Eu respondi. Ele sorriu novamente, como se fosse isso que ele queria ouvir. O outro disparou: "E para quem você trabalha?" Seu tom era um pouco mais agressivo. Eu apenas balancei a cabeça. Olha, eu não sabia no que eu estava me metendo. Eu não estava procurando por nada. Eles apenas me encararam por um tempo. Eu não vou contar pra ninguém, confie em mim. Eles finalmente responderam. Não estamos preocupados com isso. Duvido que alguém acredite em você. Só queríamos saber quais eram suas prioridades. Em retrospecto, essa era uma pergunta muito estranha. Basta nos fazer um favor e vamos embora. Eu me animei. Dei-nos o dispositivo que você usou para acessá-lo. Eu não fiz nenhuma pergunta. Subi as escadas correndo e basicamente joguei meu laptop para eles. Ambos sorriram para mim uma última vez antes de irem para a porta. Quando eles estavam prestes a sair, um deles voltou para trás. Eu não acho que você precisa ser informado, mas não tente isso de novo. E também não mostre a ninguém como chegar lá. Nós saberemos. Eu não perguntei quem eles eram. Não tenho certeza se gostaria de saber. Já faz 1 semana. Eu não entro mais tanto na internet. Depois disso, vou tentar esquecer.
Tentar e não pensar mais nisso. Comecei a ter pesadelos horríveis. Tenho consultado um terapeuta para isso, mas não acho que esteja ajudando. De qualquer forma, não vou deixar isso consumir o resto da minha vida. O problema é que eu temo que isso não seja possível. Há algumas coisas que não devemos saber, provavelmente para nossa segurança e sanidade. Não tente procurá-los. É melhor assim. No entanto, pode ser um pouco tarde demais para mim. Dizem que a curiosidade matou o gato. É engraçado. Isso quase me parece um ataque pessoal neste momento. Não me esqueci daquela noite. Quero dizer, não é apenas algo em que você pode parar de pensar. Que diabos foi a última coisa que vi? O estranho é que isso nunca aparece nos meus pesadelos. São sempre as outras coisas. Juro. Consigo ver aquele cara sem boca toda vez que fecho os olhos, mas talvez não seja tão estranho. Meu cérebro não conseguiu compreender da primeira vez, então como o meu subconsciente poderia produzir uma recriação? Cacete, não quero mais pensar nisso, mas eu não posso. Você vê, meus problemas não estão mais apenas na minha cabeça. Achei que tinha acabado com essa merda depois que os homens de preto me fizeram uma visita. Eu pensei que tinha acabado. Em retrospecto, isso foi apenas uma ilusão. Não, foi delirante. Depois do que eu vi, acho que não funciona assim. Acho que o mundo não é tão simples assim. Quarta-feira. Faz 3 dias que voltei ao trabalho e acho que estou sendo seguido. Não. Tenho certeza que sim. O problema é que, na primeira vez, eu realmente não percebi. Quem diabos eles são? Eles estão usando veículos diferentes. Sempre a mesma rotina. Depois do trabalho, eu entro no carro e começo a dirigir. Para casa. Outro veículo sempre me segue até eu entrar na minha garagem. E eles simplesmente passam. Agora, se acontecer uma vez, tanto faz, mas 3 vezes? Em circunstâncias normais, eu poderia chamar isso de coincidência, por motivos óbvios. Não posso fazer isso agora. Não tenho muita certeza do que diabos eles querem. Talvez eles estejam tentando me monitorar. Deus, isso é tudo que eu espero que eles estejam tentando fazer. Se for esse o caso, vou ficar quieto e seguir em frente. Basta dar-lhes o que eles querem. Quinta-feira. Desta vez, tentei vê-los pelo retrovisor. As janelas eram coloridas. Mais uma vez, estacionei na entrada da minha garagem e eles continuaram. Agora, eu sei que disse que iria apenas aguentar, mas esse tipo de merda realmente cobra o seu preço. Não quero mais lidar com o que diabos é isso. Eu juro que eles estão seguindo cada vez mais perto. Sexta-feira. Fiz algo diferente hoje. Peguei o transporte público em vez de dirigir. Nunca precisei tanto de uma bebida na minha vida. Então fui a um bar depois do trabalho. Acho que isso foi mais um experimento para ver o quanto eles estão me rastreando. Se eles estão incomodados com a espera, eles podem ir se fuder. Eu ainda estou vivendo a minha vida. Embora eu não conseguisse tirar os olhos das janelas o tempo todo em que estive lá. Depois de ficar suficientemente bêbado, fiz sinal para um táxi. E surpresa, surpresa, lá estavam eles, bem atrás de nós. Mas aqui está o que eu não esperava. Era o mesmo carro de ontem. Parece que desistiram do ato incógnito. Não tenho certeza de como me sentir sobre isso. Droga, outra coisa mudou. Eles não apenas continuaram dirigindo desta vez. Depois que o táxi me deixou, eu me virei para ver aquele maldito carro estacionado a meio quarteirão da minha casa. Acabei de entrar. O que diabos eu deveria fazer? Chamar a polícia nem me ocorreu.
Mas, para ser honesto, não acho que isso teria ajudado. Já se passaram 3 horas e eles ainda estão lá. Eu não os observei o tempo todo, então não sei se eles estão ou não no carro. Não é divertido pensar nisso. De jeito nenhum vou dormir esta noite. São cerca de 2 horas da manhã agora. Acabei de receber uma mensagem de texto, número privado. Aqui está o que disse. Saia de casa. Não use a porta da frente. Eles ainda estão lá. Venha para um restaurante aberto a cerca de 5 quarteirões de distância. Não pense em dirigir. Eles saberão. Seja rápido. Eles estão chegando em breve. Não seja seguido. Deixe as suas luzes acesas. Eu congelei depois de ler isso. Eles estão entrando? Para quê? Quem diabos está me mandando mensagem? Agora, não sei o que você teria feito nessa situação, mas acertei o aviso. Eu estava paranoico para caralho nesse momento. Bufando e extremamente cansado, eu coloquei uma jaqueta e saí pela porta dos fundos. Também levei uma mochila com o meu outro laptop. Não sei porquê, mas eu senti que precisava. Esperei 1 segundo antes de escalar a minha própria cerca. Quando tive certeza de que ninguém havia notado, comecei a ir em direção ao restaurante. Depois de cerca de 40 minutos, finalmente eu cheguei lá. Teria sido mais curto, mas eu praticamente me enfiei nos arbustos toda vez em que o carro passava. Examinei os clientes, uma mesa de aniversariantes bêbados, alguns caminhoneiros e um cara de moletom digitando em um computador nos fundos. Ele não parecia ameaçador. Na verdade, ele era bem esquelético. Eu fiz um palpite educado. Caminhei até a mesa dele e me sentei. Ele olhou para mim. Oi? O que você quer? Você me mandou uma mensagem. Houve uma breve pausa. Fiquei preocupado por um segundo. Será que não é ele? Mas ele quebrou o silêncio. À direita. Eles seguem você? Não, eu não. Acho que não. Ele assentiu. Tudo bem. Ele riu como se isso fosse engraçado. Cara, você se fodeu todo, não foi? É, difícil discordar disso. Bom, enfim, o que você estava fazendo? O que você estava tentando encontrar? Nada, eu juro. Eu só fiz isso por diversão, eu acho. Ele olhou para mim com descrença divertida. Ah, ok. Foda, hein? Teria sido legal se você fosse um espião ou algo do tipo. Ele riu novamente. Olha, e quem é você? Como você sabia que eles estavam atrás de mim? Quem são eles, afinal? Eu o bombardeei com perguntas. Tudo bem, fique acomodado aí. Eu não vou contar quem são. Também não sei. Mas eu vou te dizer que eles não têm boas intenções. Fantástico. Eu pensei. Bem, e como você sabe sobre eles? Ele fez uma pausa. Bom, eles vieram atrás de mim. Em um segundo estou lendo sobre demônios na lua e no próximo estou levando um chute na porta. Isso foi meses atrás. Eu saí da cidade. Eu estava confuso. Espera aí, o que você quer dizer? Eles tentaram me matar, cara. Eu não podia acreditar nisso. E você estava apenas vendo os links? Foi isso? Você ensina pessoas como chegar lá ou algo do tipo? Ele ergueu a sobrancelha. Claro que não. Por que a pergunta? Eu estava chocado. Eles não fizeram isso comigo. Eles apenas vieram, pegaram o meu laptop e me alertaram. Agora, foi a vez dele de parecer chocado. Bom, realmente? Ele pareceu pensar em algo por um tempo. Ele então começou a me perguntar como eles eram. Apenas homens de terno, eu respondi. E o que eles te perguntaram? Foi sua pergunta seguinte, mas uma vez eu apenas disse a ele. Mas então me lembrei da última coisa que me disseram. Eles também me perguntaram quais eram as minhas prioridades. Bom, uma pergunta estranha. Seu rosto ficou branco por um segundo. Sim. Estranho, não é? O que se seguiu foi um silêncio desconfortável. Finalmente perguntei a ele o que estava em minha mente desde aquela noite. Aquela página com apenas 4 links. O que diabos é aquilo? Ele ergueu a sobrancelha e me disse que não sabia do que eu estava falando. Foi aqui que as coisas ficaram estranhas.
Depois que eu contei a ele uma explicação aproximada do que tinha visto, sua expressão mudou completamente. Pude perceber um súbito brilho em seu comportamento. O que você digitou no prompt? Ele perguntou. O que também me procura? Eu respondi. Eu estava completamente confuso neste ponto. Não foi isso que você fez também? Ele apenas balançou a cabeça. Não. Ele então fechou o laptop e se levantou. Bem, onde diabos você está indo? Estamos aqui há muito tempo. Olha, eu sei que você tem perguntas, mas eu não posso respondê-las para você. Vá a um hotel hoje à noite ou algo assim. E assim ele se foi. O que eu ia fazer? Detê-lo? Eu ainda nem tenho ideia de quem diabos é esse cara. A única coisa que eu consegui dele foi o seu nome, Jackson. E mesmo isso provavelmente é falso. Cansado pra caramba e ainda um pouco bêbado, saí da lanchonete e tentei me esconder enquanto procurava um hotel próximo. Obviamente isso não foi divertido. Agora, aqui estou sentado em algum hotel modesto às 4:30. Mal consigo manter os olhos abertos, mas também não consigo deixar de olhar por cima do ombro a cada segundo que estou acordado. Esse é o auge das situações de merda. Acho que vou tentar dormir um pouco. Nada mais posso fazer. Vou resolver isso amanhã. Sábado. Bem, acho que já faz um tempo que é sábado, na verdade. São 8 da manhã agora. Mal consegui dormir. Eu tenho essa sensação assustadora e sinistra em meu estômago de que algo simplesmente não está certo. Liguei a televisão, qualquer coisa para limpar a minha mente um pouco. O que vi a seguir fez o oposto disso. Era uma reportagem, um homem estrangulado até a morte em um banheiro do KFC. Mas a pessoa assassinada foi um dos caras que veio à minha casa e levou meu computador aquela noite. Nenhum suspeito. Eu apenas olhei para a tela por um longo tempo. O que diabos estava acontecendo? Meu telefone tocou de repente, uma mensagem diferente de um número privado. Isto é o que disse. Vá para a piscina da rua 5. No vestiário masculino, vá para o armário 128. A combinação é 12, 27 e 33. Mais instruções estão lá. Faça isso antes que este texto seja interceptado. Não traga seu telefone. É claro. Quão estúpido eu fui. Meu telefone ainda estava comigo. Certamente, quem estava atrás de mim seria capaz de me rastrear. Isso nunca nem passou pela minha cabeça. Por curiosidade, espiei pela janela. Com certeza, o carro que estava me seguindo agora estava estacionado ali. Felizmente para mim, tive meu primeiro vislumbre do motorista e do passageiro saindo. Ambos usavam luvas e um segurava uma maleta. Eles estão caminhando em direção à entrada agora. Depois de enviar isso por e-mail, para mim e para um amigo, vou precisar pensar rápido. Já deixei cair meu telefone no banheiro e vou precisar me livrar deste laptop. Mas as pessoas precisam saber que isso aconteceu. Se você ouvir falar de mim novamente, parece que encontrei uma saída para isso. Que maldito show de merda isso tem sido. Bem, aqui estou novamente. Atualmente, estou em um avião indo para Scottsdale, no Arizona. Na verdade, não saio do estado há 6 anos. Achei que acabaria, só não esperava que fosse nessas circunstâncias. De qualquer forma, deixe-me recuar um pouco primeiro. Isso é o que aconteceu. Logo depois de me desfazer do laptop, ouvi minha fechadura sendo arrombada. Alguém estava tentando derrubar a porta. Bem, nunca fui bom sob pressão, então você pode imaginar como eu estava me sentindo. Mas a mente humana é uma coisa interessante. Quando você pensa que está no fim da linha, sua vontade de viver realmente aumenta. A varanda, eu pensei, a única maneira de sair disso. Sem hesitar, corri e escalei. Felizmente, eu estava no 2º andar, então não quebrei as pernas. Agora veio uma decisão: correr
ou se esconder. Ambos não pareciam muito promissores. Merda, eu estava em pânico. Foi quando vi a salvação. Um táxi estacionado do outro lado do estacionamento. Eu fugi para ele. Bati na janela, assustado. Senhor Horvat? Ele perguntou. Bom, não era. Mas eu balancei a cabeça de qualquer maneira. Você disse às 8h40, não disse? Ele me olhou confuso. Terminou mais cedo, vamos. Havia ansiedade em minha voz, mas tentei escondê-la. A última coisa que eu precisava era que esse cara pensasse que eu era um lunático e fosse embora. Entrei, passei o endereço para ele e saímos dali. Quando saímos do estacionamento, olhei para trás. 2 homens que vi saindo do carro estavam agora na varanda, onde eu estava. Eu poderia dizer que havia um olhar morto direcionado diretamente para mim por trás de seus óculos escuros. Apesar de tudo isso, o alívio tomou conta de mim. Foi de curta duração, no entanto. Eu retransmiti a mensagem que recebi na minha cabeça. Faça isso antes que este texto seja interceptado. Isso significava que eu ainda estava no relógio. Se eles ainda não sabem para onde estou indo, saberão em breve. Finalmente chegamos ao local cerca de 15 minutos depois. Assim que entrei, corri para o vestiário. Estava quase vazio. Continuei repetindo a combinação na minha cabeça. Esta era a única coisa que eu tinha. Eu realmente não me importava em obter respostas antes, mas parecia que eu não tinha escolha agora. Finalmente encontrei o armário. Não sei por onde esse cara escolheu um lugar tão grande. 12 à esquerda, 27 à direita, 33 à esquerda. Eu abri. Sentado ali estava um modelo mais antigo de BlackBerry em um envelope. Abri e encontrei uma passagem de avião, 2.000 e dinheiro e um post-it. Em uma caligrafia horrível, as palavras checar, celular e senha, Snake Tracks, estavam rabiscadas nele. Eu obedeci e iniciei o dispositivo antigo. Lembro-me de estar um pouco divertido. Sempre implorei aos meus pais por um desses quando eu era criança. Isso estava muito longe disso. Dei uma olhada rápida no telefone. Estava quase em branco, nenhum aplicativo baixado, nenhuma foto, nada. Houve apenas um contato chamado Sem Rodeios de Me Ligue. Então eu fiz. Depois de apenas um toque, uma voz atendeu. Havia uma sensação de hesitação em seu tom. De alguma forma, soou familiar. Quem é? Bem, como eu diabos deveria responder isso? Devo dizer meu nome? Recebi sua mensagem, eu finalmente respondi. Houve uma breve pausa, sua resposta me pegou desprevenido. Qual é a sua afiliação religiosa? Seu tom ficou mais agressivo. Por que diabos ele estava me perguntando isso? E eu não tinha energia suficiente para questioná-lo, no entanto. Bom, eu fui criado como protestante, mas sou agnóstico agora. Eu acho. Foi minha resposta. Ele pareceu dar um rápido suspiro de alívio, então me cortou da linha. Bem, merda. Esse cara é louco ou algo do tipo? Meus pensamentos foram interrompidos quando recebi uma mensagem. Ele me enviou um endereço e o número de quarto. Me encontre. Foi a única coisa que ele digitou. Eu olhei para ele por um segundo antes de voltar aos meus sentidos. Eu sou um idiota. Eu deveria ter pegado as coisas e fugido. Ouvi a porta do vestiário se abrir. Então, passos vindo em direção aonde eu estava. Correndo, na verdade. Enfiei as coisas nos bolsos e comecei a procurar uma saída. Novamente, havia realmente apenas uma opção aqui. Comecei a fazer uma pausa para a entrada da piscina. Enquanto eu corria, a porra dos tiros começaram a soar atrás de mim. Eu poderia dizer que eles estavam usando silenciadores, mas cara, isso não faz muito quando você está a apenas 12 metros de distância. De repente, senti uma dor aguda no meu lado. Eu vi uma bala penetrar um armário logo adiante. Deus, corri o mais rápido do que pensei que seria capaz. Eu quase escorreguei na maldita piscina quando tropecei para fora. O salva-vidas gritou atrás de mim enquanto saí pela saída de emergência. Eu não poderia parar por aí. Apressei-me, fazendo curvas a cada minuto, olhando por cima do ombro o tempo todo.
Ainda bem que eu estava no centro e me misturei a um mar de pessoas facilmente. A certa altura vi 2 policiais. Eu considerei contar a eles. Eu realmente pensei, mas o que isso vai fazer? Eles vão procurar esses 2 caras, não encontrar nada, monitorar a minha casa por alguns dias e depois cancelar tudo. Não ia resolver nada. Eu finalmente entrei em um salão de cabeleireiro. Eu não conseguia mais correr. O barbeiro apenas olhou para mim como se eu fosse louco. Dane-se, eu pensei. Posso muito bem me tornar menos reconhecível enquanto estou aqui. Fiz com que ele raspasse tudo. Passei o resto do dia fazendo várias compras. Um laptop usado, um novo conjunto de roupas, alguns curativos e um par de óculos escuros. Pelo menos algo de bom saiu disso. O voo era suposto em um par de horas neste momento. Chamei um táxi e fui até lá. E é onde estou agora. Ainda tenho uma longa viagem pela frente. Vamos ver o que acontece a seguir. Ao sair do aeroporto, eu recuei com o calor. Deus, é novembro. Como alguém mora aqui durante o verão? Chamei outro táxi. Chegou ao endereço. Era uma pousada de férias. Eu ri para mim mesmo. Que sinistro, eu pensei. Subi até o quarto e bati na porta. 1 bilhão de pensamentos passaram pela minha cabeça. E se fosse uma armadilha? Na verdade, pensei em fugir por um segundo, mas percebi que isso não daria em nada. Após cerca de 1 minuto, a porta se abriu. Uma onda de surpresa tomou conta de mim, mas, em retrospecto, é exatamente quem eu deveria estar esperando. Foi o outro cara que veio à minha casa naquela noite. Aquele que não foi estrangulado. Ele não parecia ótimo, no entanto. Ele tinha um olho roxo e um lábio rachado, e apenas parecia cansado em geral. Ele me olhou antes de fazer um gesto para que eu entrasse. Ele mancava um pouco enquanto caminhava. Belo corte de cabelo, ele murmurou baixinho. Ele se sentou na cama e eu me sentei no sofá em frente a ele. Houve um longo silêncio. O tempo todo ele apenas olhou para o chão. Para ser honesto, eu não sabia o que dizer. Então eu não disse nada. Ele finalmente falou: "Bom, posso muito bem deixar você saber o que está acontecendo." Então ele começou a deixar tudo sair. Cerca de 4 anos atrás, houve um acidente nas catacumbas de Paris. Fiquei arrepiado depois de ouvir isso. 4 adolescentes decidiram que seria uma ótima ideia passear durante uma turnê. Acho que eles se perderam ou algo assim, porque não estavam lá no final. A polícia praticamente varreu todos os lugares e nenhum sinal deles. Eventualmente, o governo decidiu instalar câmeras infravermelhas em todo lugar, só para ver o que iria aparecer. Um dia, uma das câmeras captou movimento. Ninguém antecipou o que eles iriam ver. Foi o inferno manifestado. Uma abominação de membros contorcidos, de alguma forma, presos juntos, se contorcia na tela. Havia 4 cabeças humanas presas no topo dessa coisa. Você pode adivinhar quem eles eram? Eu estava além de sem palavras. Pensei naqueles vídeos das catacumbas. Ainda bem que não fiquei para a grande revelação. Ele continuou. Eles decidiram enviar forças de elite lá para baixo para exterminá-lo. Aparentemente matou 12 homens antes de ser abatido. Agora a questão era, o que eles iriam fazer com o vídeo? Eles não podiam simplesmente se livrar disso, mas também não queriam que ninguém visse. E isso foi na época em que toda a coisa do Snowden estava acontecendo. Então eles se sentiram confortáveis em usar apenas servidores do governo. Então é aqui que o site que você viu entra em jogo. Eles conseguiram os especialistas técnicos mais experientes que tinham para enterrá-lo em algum lugar no fundo da internet. E eu estou falando sobre o mais profundo que eles poderiam ir. Ninguém deveria saber sobre isso. Ninguém deveria encontrá-lo. E ninguém deveria saber o que procurar. Eu quebrei meu cérebro sobre isso. Claro, eu sabia me virar, mas em jeito nenhum eu estava no mesmo nível dos especialistas do governo. Então, como eu o encontrei? Ele continuou.
E funcionou bem por um tempo. Fizeram um pacto com governantes de todo o mundo. Qualquer coisa que eles considerassem imprópria para o conhecimento público ia àquele site. Havia até precauções. Para cada coisa real lá, eles postaram 4 falsas. Para os poucos selecionados que realmente conseguiram encontrá-lo. Espera aí, o quê? Eu não podia acreditar nisso, mas ele apenas riu. Sim, a maioria das coisas que você viu era besteira. Mas os vídeos são mais difíceis de falsificar. Eu não sabia como me sentir sobre isso. Eu estava um pouco aliviado, eu acho, mas apenas um pouco. Ele continuou. A lógica por trás disso era que, uma vez que as pessoas encontrassem essas coisas, elas as investigariam mais a fundo. No entanto, como eram fabricados, nada surgia. E a página era desconsiderada. Apenas um site de mordaça. Pelo menos essa era a ideia. Eu sabia onde ele iria chegar. Mas e as pessoas que começaram a pesquisar as coisas reais? Ele suspirou. Olha, ninguém daria a mínima se começassem a falar isso para os amigos ou na internet. As pessoas pensariam que eles são loucos. São as malditas pessoas que só precisam ir e encontrar provas. Os que planejam divulgá-lo, sim, eles são silenciados. Eu estava prestes a dizer algo. Acho que ele percebeu porque me interrompeu. Olha, não coloque essa merda moralista em mim. Eles não precisavam fazer isso. A escolha foi deles. Eles estavam cometendo um crime. Você realmente acha que o conhecimento público sobre qualquer uma dessas coisas ajudaria alguém? Não seria. Às vezes a ignorância é uma bênção, ok? Para ser sincero, eu tive que concordar. Mas é aqui que as coisas realmente foram para a merda. Ele continuou. Antes havia talvez 2 violações por mês. E então disparou para 20, e então 50. Eles investigaram. Aparentemente, havia rumores circulando pela Deep Web e pela Dark Web. Um boato sobre uma página que continha segredos que ninguém deveria ver. Eles decidiram descobrir o quão fácil era realmente acessar este lugar, apenas lendo fóruns e outras merdas. Os especialistas levaram cerca de 20 minutos para encontrá-los, apenas resolvendo enigmas estranhos e seguindo esses links ocultos que surgiram deles. Então houve o prompt final. O que você procura? Você já viu, não? Eu balancei a cabeça. Aparentemente há muitas respostas diferentes que podem funcionar. De qualquer forma, não fazia o menor sentido. Todo mundo que deveria saber sobre isso foi interrogado. Alguém tinha que estar fazendo isso, certo? Ninguém confessou honestamente. Todos pareciam genuínos quando diziam que não faziam isso. Eles sabiam as consequências. Depois de uma investigação brutalmente aprofundada, nada foi resolvido. E então isso os atingiu. Em 2010, eles também finalizaram uma inteligência artificial experimental. Vou poupá-lo dos detalhes, mas saiu dos trilhos. Ninguém poderia controlá-lo. Assim que eles pensaram que poderiam encurralá-lo em uma armadilha virtual, ele simplesmente desapareceu. Não voltou a aparecer até agora. Ele fez uma pausa depois disso, como se ele estivesse esperando que eu ligasse os pontos. E então você acha que essa IA ressurgiu e agora está direcionando as pessoas para lá? Eu perguntei. Ele disse que não acha que esse seja o caso. Ele sabe que é. É a única explicação viável, ele afirmou. Mas por quê? Eu não sei, ele respondeu. Eu estava começando a ter um palpite agora sobre por que isso estava acontecendo comigo. Essas pessoas, elas não estão atrás de mim porque eu vi aqueles links. Estão. Ele apenas assentiu. Foi o que eu vi depois. E você acha que essa IA tem algo a ver com isso? Outro aceno de cabeça. Bem, o que eu vi? Ele levou um segundo antes de falar. Eu não poderia te dizer. Tem algumas coisas que eu nem sei. Tudo que eu posso dizer é que existem alguns grupos, algumas pessoas por aí, além de qualquer governo, que estão atrás desse tipo de coisa.
este conhecimento proibido. E de alguma forma eles sabem que você viu. E eles querem saber o que você sabe. Eles vieram atrás de você também? Sim, eles sabem que conversamos com você. Uma onda de culpa tomou conta de mim. Eu matei aquele cara. No entanto, essa culpa rapidamente se transformou em frustração. Bem, o que diabos eu deveria saber? Eu não sei o que diabos eu vi. Uma risada seca saiu dele. Bem, eles não se importam, não é? Eles vão pular em qualquer coisa. E para quem você trabalha? O governo? Eu finalmente perguntei. A pergunta estava em minha mente desde que eu cheguei aqui. Mais ou menos. Foi tudo que ele respondeu. Ele se levantou tirando um par de chaves do carro. Temos que descobrir isso. Temos que ir. Ir aonde? Eu perguntei. Vegas. Em qualquer outra situação eu teria ficado em êxtase. Saímos e ele me levou até um sedã velho e surrado. Inconspícuo, ele disse com um sorriso. Eu poderia dizer que ele estava apenas tentando aliviar o clima. A viagem foi longa e árdua. Mal nos falamos, meu cérebro estava frito nesse ponto. Então, não me incomodei em fazer mais perguntas, mas lembrei de uma conversa peculiar que tivemos. Escute, se alguma coisa acontecer comigo, deve haver um arquivo no BlackBerry chamado Contingência. Tudo que você precisa saber estará lá. Lembro-me de me sentir perturbado. O quê? O que poderia acontecer com você? Eu respondi. Não sei, apenas no caso, eu acho. Não perca esse telefone. Na verdade, eu sabia que muitas coisas poderiam acontecer. Eu só não queria admitir isso. Ele me acordou quando chegamos a McCarran. Eu estava confuso. Você tem passagens aéreas? Eu não preciso delas. Ele respondeu. Ele saiu do carro e eu segui. O que aconteceu a seguir foi estranho. Ele simplesmente passou por tudo. O check-in, a segurança, todo mundo. Eles nem prestaram atenção nele. Não para mim também. Foi quando comecei a me perguntar quem diabos era esse cara. Enquanto passávamos pelas várias lojas e restaurantes instalados perto das partidas, ele fez uma curva fechada. Eu tropecei para acompanhar. Ele caminhou em direção a uma porta despretensiosa entre duas lojas. Ele a abriu e eu segui. Andamos por vários corredores, virando de vez em quando. Vários homens de terno passaram por nós, mas não pareceram notar nossa presença. Finalmente chegamos à outra porta. Este exigia um cartão-chave. Ele pegou um e o examinou. Eu não percebi o quão grande este lugar realmente era até que eu pensei sobre isso depois. Devemos ter passado por pelo menos 15 outros corredores. De qualquer forma, a porta se abriu para o que parecia ser um longo lance de escadas. Descemos por cerca de 5 minutos antes de chegarmos ao que parecia ser outro terminal. Agora, não parecia futurista nem nada, apenas um maldito terminal normal. Bom, certamente não há aviões decolando aqui, eu disse. Ele respondeu que eu estava certo. Foi quando eu notei os trilhos do trem. Agora, esperamos. Bem, ótimo. Eu tinha desistido de tentar entender isso na minha cabeça. Então nem me preocupei em perguntar o que era esse lugar. Vamos ver o que acontece, eu pensei. Mas como logo descobriria, as coisas não são tão simples hoje em dia. Avistei uma placa de banheiro na parte de trás e me dirigi a ela. Enquanto lavava as mãos depois de terminar, notei que o que parecia ser um cartão preso na lateral do espelho. Eu arranquei e olhei para ele. Era tamanho padrão de cartão de visita. Apenas branco, liso, com texto preto. Mas aqui está o que ele disse. De longe, nós procuramos por significado. Com o passar dos segundos, desde o momento do desmame, nosso destino está selado. Enfrentaremos o fantasma. Não precisamos de esperança. Temos a nossa fé. Não vamos parar até virarmos pó. Tudo para Deus, em quem confiamos. Assustador, eu pensei. E então eu virei. Em letras grandes e em negrito estava FOTLG. Não faço ideia do que deveria ser. No entanto, naquele momento, senti que algo simplesmente não estava certo. É aquela sensação arrepiante que você tem quando algo parece errado. Eu precisava contar a ele.
Quem diabos ele é? Abri a porta e ele se foi. Procurei um pouco pelo terminal, mas ele não estava em nenhum lugar. Cacete! Não havia mais ninguém aqui. O lugar começou a roncar ligeiramente. O trem estava chegando. Olhei em volta um pouco mais antes de ouvir passos descendo as escadas. Excelente, eu pensei. Ele voltou. Então percebi que não era apenas um par de passos. Havia vários. Em vez de um rosto familiar, fui saudado por 4 do que presumi serem homens. Eu não sabia dizer por que seus rostos estavam cobertos com um saco de arminhagem com orifícios para os olhos. Mais ou menos com o que o espantalho usa no filme do Batman. A única diferença era o símbolo que parecia ser pintado com spray onde deveria estar a testa. Foi simples, um semicírculo vertical com setas angulares passando por ele. Pelo que me lembro, o restante de sua roupa era normal. Apenas roupas comuns. Eu estava congelado. E então percebi que um deles tinha líquido pingando da luva. Líquido escuro. Os próximos momentos foram em flash. Lembro-me do trem parando e aqueles caras começando a correr em minha direção. Comecei a correr para o trem. Foi estranho. Apenas uma seção e um conjunto de portas. Acho que não vi um motorista. Quando corri até lá, as portas se abriram automaticamente. Lembro-me de procurar freneticamente por um botão para fechar, mas não havia nenhum. Eu apenas olhei horrorizado, enquanto aquelas aberrações se aproximavam cada vez mais. Quando eles chegaram a cerca de 10 metros, fechei os olhos e apenas rezei pelo melhor. Eu os abri quando vi chutes e batidas na porta. Não estava abrindo para eles. Eu observei os olhos enlouquecidos me seguindo enquanto o trem começava a se mover. Eu estava seguro, mas só por enquanto. Liguei o telefone novamente e dei uma olhada minuciosa nele. Com certeza o arquivo de texto que ele mencionou estava lá. Acho que vou ler em breve, depois que eu terminar com isso. Agora, não sei para onde vou e não sei o que me espera lá. Minha cabeça está latejando. Tudo que eu sei é que eu deveria ter ficado no Google. Não tenho mais tanta certeza do que pensar. Quer dizer, não é como se algo fosse claro antes, mas o mundo continua a fazer cada vez menos sentido. Abri o arquivo de contingência. Isso é o que continha. Falha de segurança. Agente incapacitado. Pseudônimo Jack Rust. Identidade redigido. Mensagem personalizada. Olá, se você está lendo isso, suponho que estou fora do serviço. Uma pena, eu acho. Vou presumir que pelo menos chegamos ao terminal. Aqui está o que você precisa fazer. Suba no trem. Faça isso assim que chegar. Há apenas uma janela de 10 segundos, em que será aberta para qualquer pessoa. Agora será a 5ª parada em que você precisará descer. Não haverá anúncios nem indicações. Absolutamente nada. Não adormeça, apenas preste atenção. Este trem passa rápido, mas ainda vai demorar um pouco. Seja paciente. Enquanto estiver lá, não olhe pelas janelas. Não há nada para olhar de qualquer maneira. Você está em um túnel. No entanto, é melhor que você se abstenha de fazê-lo. Você vê, temos tido problemas recentemente. Às vezes, algo olha de volta para você, e você não pode realmente desviar o olhar. Agora, o que vou mencionar a seguir não é provável. Eu diria que é uma chance em 1000, mas você não tem os meios para lidar com isso. Então você precisa de um alerta. Se em qualquer uma das paradas você vir ou ouvir uma porta se abrindo, esconda-se embaixo dos assentos. Não deve haver ninguém entrando agora. Apenas feche os olhos e espere que eles saiam. Agora, se eles ainda estiverem lá depois da 4ª parada,
Me desculpe. Assim que chegar ao 5º, saia. Será outro terminal, muito pequeno. Deve haver escadas à direita e uma escada à esquerda. Nem pense em descer as escadas. Conforme você sobe a escada, deve começar a escurecer. Não se preocupe, isso é o que deveria acontecer. Continue, sentido para cima. Eventualmente você deve tocar algo sólido. É uma pedra falsa. Empurre-o para cima. Coloque-o de volta quando terminar. Agora você deve estar em um campo de trigo morto. Este é o Texas, entre o condado de Crooked e Sutton. Comece a olhar ao redor. Deve haver uma pequena casa de fazenda abandonada visível a alguns quilômetros de distância. Vá em direção a eles. Depois de entrar, procure um portão. O lugar não é grande. Você deve achar fácil. Assim que estiver lá, desça até lá. Agora, as luzes não funcionam, então vai ficar escuro. Aumente o brilho do seu telefone, caso necessário. Você deve estar procurando por uma grande porta vermelha. Há apenas uma. Então, se você acha que o encontrou, você o encontrou. Haverá um conjunto numérico de botões ao lado da alça. A senha é 5, 3, 2, 5, 6, 7 e 8. Agora, esta próxima parte é um pouco incrível. Não que você tenha que fazer alguma loucura, é apenas o que estou prestes a lhe dizer. Veja, a razão pela qual essas pessoas sabiam onde encontrá-lo era porque eles passaram por nós primeiro. Estávamos monitorando você desde que você começou a chegar perto de encontrar aquela página. Eu não te contei porque... Bem, por que eu contaria? Aparentemente havia um informante entre nós. Acreditamos que ele era membro de um culto que pensávamos extinto há muito tempo. A facção dos deuses perdidos. É assim que eles se chamam. Não vou entrar em detalhes sobre eles aqui. Tudo que vou te dizer é que iriam até os confins da Terra para descobrir o que você viu naquele dia. Esse é o único objetivo deles. Eles não são o único grupo que busca isso. No entanto, eles são os únicos com os quais estamos preocupados. Acho que quando começaram a ouvir sobre esses enigmas, pensaram que essa coisa estava tentando se comunicar com alguém. Com eles. Tentando conduzi-los até lá. Mas essa é a parte que não fazia o menor sentido. A coisa que tinha deixado todos nós perplexos. Você nunca deveria ver o que você viu. Não era para estar lá. Não temos ideia do porquê estava lá. Uma das coisas mais estranhas era que ninguém havia criado a página em que ele apareceu. Não sabemos como você o encontrou. Você foi a primeira pessoa que viu desde que tiramos o site. Foi aí que as coisas ficaram complicadas para nós. Assim que o informante percebeu isso, ele convocou uma batida em nosso quartel-general no Texas. É para lá que você vai. Foi um massacre. Eles roubaram nosso equipamento e começaram a rastreá-lo eles mesmos. Felizmente para mim, eu não estava lá para isso. Eu já estava a caminho até você. Agora, não trabalhamos para o governo. Nós apenas trabalhamos com eles. Mas esses políticos, bom, eles têm um código de ética antiquado. Uma ideia realmente antiquada de como consertar as coisas. Você vê, esses membros do culto não são tão fáceis de encontrar. Se fossem, já teriam sido neutralizados há muito tempo. Por isso existe um protocolo de contingência exatamente para este fim. Blackout é como eles chamam. Se eles descobrissem que esse grupo tinha alguma chance de encontrar o que quer que você tenha visto, eles o colocariam em ação. Confie em mim, isso não vai ser divertido para ninguém. Eles não estão dispostos a correr mais riscos. É por isso que não contamos a eles. Por que não contamos a maioria das pessoas em nossa própria organização? Eles podem sair falando por aí. No entanto, se você ainda está lendo isso significa que as medidas desesperadas podem esperar. Depois de entrar, siga em frente até chegar ao que parece ser uma sala de controle. No canto direito deve haver uma área de trabalho mais antiga montada na parede. Felizmente, essa é uma das poucas coisas que eles não levaram. Inicialize-o. Ele vai pedir uma senha. Digite primordial. Um alçapão deve abrir no meio da sala.
Desça essas escadas e você deve se deparar com um monte de armários de arquivos. Comece a pesquisar por eles. Você está procurando uma pasta com o nome de Caçador Caim. Ele é um velho amigo. Está ordenado alfabeticamente, então não deve ser tão difícil. Essa pasta deve conter o endereço dele. Eu entendo que isso é muito trabalho para apenas uma informação. No entanto, esse cara se move tanto que simplesmente não me incomodei em acompanhá-lo. Você precisa ir e encontrá-lo. Ele terá as respostas que eu não tenho. Neste ponto, ele é a nossa melhor chance. Diga a ele que Ben te enviou. Deixo-vos com esta mensagem. A humanidade não deve voltar a se esconder com medo. Ninguém mais nos protegerá e devemos nos defender. Este protocolo do governo não é o caminho que seguimos. E boa sorte. Este foi o fim da mensagem. Isso foi muito para absorver, para dizer no mínimo. Mas parecia que eu tinha um trabalho a fazer. Felizmente, nada mais entrou no trem comigo. Demorou um pouco, mas finalmente cheguei à porta do porão na casa da fazenda. Assim que entrei, uma parede de fedor me atingiu. Eu engasguei reflexivamente. Um massacre. Essas palavras ecoaram na minha cabeça. Encontrei um interruptor de luz na parede e o liguei. Enquanto a velha luz incandescente iluminava o lugar, eu entendi o que ele quis dizer. Foi um massacre mesmo. Ninguém estava lá para limpá-lo, prendendo a respiração. Passei por cima dos cadáveres uniformizados em decomposição. Por mais que eu tentasse evitar olhar para eles, eu não conseguia parar de olhar para baixo de vez em quando. Eu estava prestes a desmaiar quando cheguei à sala de controle. Segui as instruções e encontrei a pasta. Assim que o fiz, dei-o fora de lá imediatamente. Assim que voltei para fora, eu li tudo. O caçador Caim tinha 45 anos e ele morava em Hong Kong. Merda, eu pensei. Eu estava começando a odiar viajar. Levei um tempo para encontrar uma estrada. Finalmente consegui pegar carona até uma cidade. De lá peguei outra carona para o aeroporto internacional de Dallas-Fort Worth. É onde estou agora. Estou incrivelmente cansado neste momento. E não ajuda que a minha maldita nuca esteja coçando como um inferno. O voo foi longo, então pude contemplar a semana que passou. Ainda havia muitas perguntas sem respostas e eu realmente não sabia o que esperar de Caim. Lembrei-me daquele terminal de trem, o cartão que encontrei no banheiro. FODLG, Facção dos Deuses Perdidos. Ou Faction of the Lost Gods. Que merda. Finalmente cheguei e peguei um táxi para o endereço desse cara. Eu estava ficando sem saco nesse momento. Durante a viagem, observei as luzes cintilantes da cidade passarem por mim. Superficialmente, o mundo parecia tão direto. Acho que realmente começa a se desenrolar quando você olha para ele. Fui deixado em um complexo de apartamentos despretensioso. Eu acho que você poderia chamar isso de classe média. Liguei para o número do quarto dele. Não demorou, mas alguém finalmente respondeu. Quem é? Ele parecia surpreso, como se ele não tivesse acostumado com visitantes. Eu levei um segundo para pensar sobre o que eu ia dizer. Ben me enviou. Eu preciso de ajuda. Foi a minha resposta. Quase instantaneamente ouvi a porta da frente destrancar. Bem, vamos lá, eu pensei. Comecei a subir para o 7º andar. Quando eu estava prestes a bater em sua porta, ela se abriu. Um homem de meia idade bastante desleixado me puxou para o seu quarto. Parecendo extremamente ansioso, ele andou de um lado para o outro enquanto eu me sentava. Ele finalmente parou, virando-se para mim. O que você quer me dizer com "você precisa de ajuda"? Sua voz profunda rosnou quando ele disse isso. Eu sabia que estava prestes a dizer a ele algo que ele não queria ouvir.
Eu vi... Eu vi aquela coisa. E agora tem gente atrás de mim. Sua expressão facial se contorceu ao ouvir isso. E quem está atrás de você? Você sabe? Seu discurso foi rápido e confuso. A facção dos deuses perdidos. Bom, é como eu acho que eles são chamados. Foi a minha resposta. Agora, seu rosto ficou completamente pálido. Eles voltaram? Eu vacilei quando ele xingou em voz alta logo depois. Ele se sentou, enterrando o rosto nas mãos. Ele olhou de volta para mim. E o que aconteceu com Ben? Meu silêncio foi o suficiente com a resposta. Ele apenas assentiu. Ele era um cara legal. Eu apenas balancei a cabeça em resposta. Eu ouvi murmurar algo baixinho, mas não conseguia entender. Agora era a hora de fazer a grande pergunta. A pergunta para a qual ninguém poderia ter a resposta. O que foi que eu vi? Ele apenas me encarou por alguns segundos e então ele finalmente falou. Eu costumava trabalhar em uma estação espacial chamada Cronos 1. Você já ouviu falar? Não, eu não tinha. E foi isso que eu disse a ele. Bem, isso é porque você não deveria. Agora, eu realmente não tinha ideia de onde isso estava indo. Ele passou a me contar como Cronos 1 costumava orbitar o espaço a 1.500 quilômetros da ISS. Era para ser usado para navegação e comunicação. Ele afirmou. Isso é o que eles nos disseram. De qualquer maneira, eles estavam fazendo outras coisas, com certeza. Por que outro motivo não contaria ao público que existia? Bom, de qualquer forma, não durou muito. Um dia recebemos uma mensagem da NASA. Houve uma espécie de sinal vinda de algum lugar do espaço. Bem, mais como algum tipo de anomalia. Algo que não fazia sentido. Eles não elaboraram o que isso deveria significar. De qualquer forma, eles estimaram que veio de além do cinturão de Kuiper. Tudo isso era estranho, claro. Eles decidiram dar uma olhada. Ele fez uma pausa, deixando escapar um suspiro rápido ao fazê-lo. Eles enviaram uma sonda interestelar para este sinal. Estima-se que chegaria lá em cerca de 9 anos. E acontece que cerca de 9 anos depois, estou de volta ao espaço, depois de um hiato na Terra. Enquanto estávamos lá, recebemos outra mensagem. A sonda alcançou onde o sinal estava emanando. Aproximadamente, eles iriam transmitir um feed para nós assistirmos. Eu levantei a minha sobrancelha, ele apenas riu da minha confusão. Sim, chegamos muito mais longe em termos de tecnologia espacial do que o público é levado a acreditar. Neste ponto, não acho que você deva se surpreender. De qualquer forma, todos estão reunidos em volta dos monitores, esperando para ver o que diabos a sonda detectou. Lembre-se de que havia apenas 10 pessoas na sala no momento. Era muito apertado para caber mais. Então, seríamos os primeiros a bordo que o veriam. A transmissão eventualmente piscou na tela. Ele parou, esfregando a têmpora ao fazê-lo. Quase parecia que doía pensar nisso. Tudo passou rápido. Levou apenas alguns segundos para os gritos começarem. As pessoas batiam suas malditas cabeças no chão e nas paredes. Foi um caos. Todo mundo perdeu a cabeça depois de ver o que estava naquele monitor. A única razão pela qual sobrevivi foi porque não tive um vislumbre disso. Eu ainda estava no banheiro quando a transmissão começou. Saí assim que eu vi a comoção. Eu ainda desmaiei, no entanto. Acho que não sou muito bom com sangue. Tudo o que me lembro antes de cair no chão foi de ver uma pessoa solitária ainda colada na tela. Ele era o único assistindo neste momento. Quando acordei, eles começaram a me fazer perguntas, mas eu não tinha respostas para eles. Eu não vi. Espera aí, então qual foi a causa da morte deles? Suicídio. Principalmente força contundente. Todo mundo naquela sala encontrou uma maneira de se matar. Que diabos, eu pensei. Isso era realmente o que eu tinha visto também? Então o que aconteceu com o outro cara? O cara que você disse que ainda estava assistindo? Ele também desmaiou, mas apenas por um minuto. Fora isso, ele disse que estava bem. Nunca trouxe isso à tona. Quando perguntavam o que ele tinha visto, ele apenas dava de ombros e dizia que não sabia o que eles estavam falando. Eu conhecia, na verdade. Seu nome era Blake. Ele sempre foi um cara estranho. Houve uma outra pausa,
e eu continuei tentando resolver isso na minha cabeça. Caim continuou, mas esse não foi o fim de sua história. Eu me animei. Ele foi demitido logo depois. Ele parecia simplesmente parar de se importar com qualquer coisa que tivesse acontecido ao seu redor. Ele fazia essas explosões estranhas e sombrias de vez em quando, e isso assustava muito todos com quem ele trabalhava. Ele estava ficando louco. Depois de seu último dia, ele saiu do grid. A sua família, os poucos amigos que tinha, nenhum deles sabia para onde ele ia. Não havia vestígios dele em lugar nenhum. Mas, sem o conhecimento de todos, ele estava percorrendo o país, recrutando pessoas para algum culto que ele havia criado. Você pode adivinhar de como ele o chamava. Não demorou muito para eu conectar as peças juntos. A facção dos deuses perdidos. A facção dos deuses perdidos. Isso mesmo. Ele até escreveu e divulgou um manifesto explicando por que isso era necessário. Ele continuaria falando sobre isso como havia algo inerentemente errado com o fundamento interno de nosso mundo externo e que nem deveríamos existir. Aparentemente, nosso sistema foi corrompido. Seja lá o que diabos isso quer dizer. Ele era um merda, ou talvez tenha sido o que ele viu que o deixou assim. Ele passou a explicar como Blake estava procurando por algo o tempo todo em que recrutou os membros. Ele estava procurando as imagens da sonda. Veja, aquela sonda ainda está lá, transmitindo o que quer que seja essa coisa para um feed ao qual apenas o governo tinha acesso. Presumo que você tenha visto o site para onde vai todo o conhecimento sensível. No começo, é onde eles enfiavam. Segundo eles, alguns hackers batendo a cabeça nos teclados de vez em quando não era grande coisa. Mas depois do que aconteceu em Cronos, quase ninguém ousou olhar para ele. Os poucos que tentaram, bem, você conhece a história. Mas aqui é onde as coisas ficaram incompreensivelmente fodidas. O que vou contar, quase ninguém sabe. Isso inclui 99% dos agentes do governo. Ele pegou um maço de cigarros e acendeu um. Ele deu uma longa e pesada tragada antes de continuar. Depois de cerca de 6 meses, voltei para o Cronos. Eles me ofereceram um pacote de indenização para apenas me aposentar e ficar de boca fechada. Mas decidi não fazer isso. Eu era muito arrogante. Tentei fingir que o que eu vi não me afetou. Essa merda foi um erro. Ele apagou o cigarro e acendeu outro logo em seguida. Era um dia de trabalho rotineiro. Estávamos terminando uma manutenção quando ouvimos um zumbido profundo vindo de algum lugar fora da estação. Não era como nada que já tínhamos ouvido antes. Mesmo agora, não consigo reproduzir o que parecia na minha cabeça. Era apenas estranho. Um monte de gente começou a olhar pela janela só para ver o que estava acontecendo. Eu não participei. Depois daquela filmagem da sonda, meu lado curioso praticamente desapareceu. No entanto, o que aconteceu a seguir me fez questionar em que tipo de universo realmente vivemos. Eu estava almoçando no refeitório quando ouvi um barulho vindo dos corredores. Eu teria verificado, mas foi aí que os gritos começaram. Não era nada normal. Honestamente, não parecia nada que um ser humano deveria ser capaz de produzir. Lembro-me de olhar para todos os outros na sala. Eles estavam se movendo. Estávamos todos na mesma página. Alguns caras realmente barricaram a entrada com cadeiras. No entanto, não conseguíamos tirar os olhos dele. Havia uma espécie de luz vazando pelas frestas sob e acima da porta. Mas algo estava errado nisso. A luz não era de nenhuma cor que já tínhamos visto antes. A familiaridade dessas descrições fez a minha mente disparar. Era isso, não era? Isso é o que eu tinha visto? Ele continuou. Lembro-me de ficar tonto só de olhar para ele por alguns segundos. As próximas horas foram excruciantes. Os gritos não paravam. Nossa sanidade coletiva estava sendo levada ao limite. Ficamos todos sentados, com os dedos nos ouvidos e os olhos fechados, esperando o fim dessa merda. Eventualmente a porta se abriu e fomos escoltados para fora. Lembro-me de olhar em volta para ver as paredes brancas da estação agora manchadas de vermelho. 90% da tripulação morreu naquele dia.
Tínhamos perguntas, é claro, sobre o que aconteceu. No entanto, todo mundo que saberia agora estava morto. Ele se reencostou na cadeira, pescou outro cigarro do maço. Desta vez, foi acompanhado por um gole de uísque. E ele continuou. Cheguei à Terra pouco depois. Desta vez, eles não me ofereceram meu emprego de volta. Apenas uma verificação de rescisão e não divulgação. No entanto, não é como se eu me importasse nesse momento. Teria desistido de qualquer maneira. Agora, aqui está a conexão com o que você viu. Naquele dia, eu estava em minha casa, refletindo sobre minha vida. Então ouvi uma batida na minha porta. Era Ben. Ele me perguntou o que diabos havia acontecido em Cronos. Eu disse a ele, mas o que eu não entendia é como diabos ele sabia que algo havia acontecido. Ele nunca havia trabalhado com a NASA. Então, eu perguntei a ele sobre isso. Ele disse que uma onda de pedidos de socorro da estação veio de uma só vez. Todos eles descreveram exatamente o que eu havia passado. O problema era que eles não tinham como lidar com isso. Levaria muito tempo para organizar uma missão de resgate. Todos ficaram sem saber o que fazer. Foi quando os superiores inventaram algo improvisado. Eles tiveram um palpite. Na verdade, foi mais um experimento. Eles verificaram no site. Com certeza foi violado mais uma vez. Alguém estava vendo as imagens da sonda. Eles o rastrearam até um armazém abandonado em San Antônio, onde Ben estava na época. Nesse ponto, ele era apenas um agente de campo. Então eles entraram em contato e disseram para ele ir dar uma olhada. Ele dirigiu até lá, junto com a equipe da SWAT. Quando eles chegaram, foi um banho de sangue. Eles começaram a levar tiros assim que entraram. Quem quer que estivesse fazendo isso, estava tentando proteger alguma coisa. Metade da equipe foi morta antes de conseguirem proteger o local. Eles detiveram os atiradores e começaram a vasculhar o resto do prédio. Não havia nada nos andares superiores. Mas, então eles chegaram ao porão. Havia apenas uma pessoa sentada lá embaixo, na frente de um monitor de computador. Eles se aproximaram dele lentamente, latindo para que ele levantasse as mãos. Ele ignorou tudo. Um membro da SWAT acabou se aproximando dele. Foi quando ele começou a gritar do nada e deu um tiro na própria cabeça. Não há dúvida de que ele deu uma olhada na tela. Ninguém se aproximou dele depois disso. Todos eles continuaram apontando suas armas para ele e dizendo-lhe para se virar. O cara acabou fazendo. Ele disse que era Blake. Ben o reconheceu, porque ele se tornou famoso nos círculos governamentais. Ele disse que havia sangue escorrendo de seus olhos e nariz, pele pálida como a lua. Ele só disse uma coisa. Caim parou e suspirou. Ele tomou um grande gole de uísque e olhou para mim, bem nos meus olhos. Você não pode parar. Se isso não acontecer hoje, acontecerá eventualmente. Nosso acerto de contas ainda está por vir. Ben disse que isso o gelou até os ossos. Ele me disse que Blake havia dito isso em um tom e convicção que o fez sentir desespero e vazio por dentro. Ele atirou nele logo depois disso, assim como o monitor. Eles reuniram o resto dos membros do culto e os levaram para interrogatório. Eles não iriam cooperar, obviamente. Todos eles apenas repetiram as mesmas palavras indefinitivamente. Algum maldito lema estranho ou algo assim. De qualquer forma, os superiores chegaram lá. Algumas horas depois, eles parabenizaram Ben e disseram-lhe para ir para casa. Os relatórios de socorro finalmente pararam a de chegar de Cronos. Ei, espera. Eu interrompi. Os relatórios, eles pararam assim que Blake foi baleado? Caim riu secamente, sem nenhum humor nele. Sim. Você está descobrindo, não está? Aqui está a conclusão. Aqui chegaram. O que quer que aquela sonda estivesse captando, o que quer que Blake estivesse observando, está observando de volta. De alguma forma, eles estavam se comunicando. Isso era horrível de se pensar. Caim continuou. Ele estava enviando algo para a Terra. Algo além da nossa compreensão, que nunca fomos feitos para ver. Quem diabo sabe o que diabo seria? Provavelmente nada de bom. De qualquer forma, eles decidiram garantir que ninguém mais o visse novamente. Eles se desconectaram da sonda. Interrompeu totalmente a transmissão. Tenho certeza de que o processo de pensamento foi que,
Se não o procurarmos, ele não nos notará. Espera aí, o quê? Quase gritei com ele. Como diabos eu vi isso então? Isso é o que estava pensando. Você tem alguma resposta? Tentei contar a ele sobre a inteligência artificial, mas as palavras simplesmente saíram da minha boca em uma confusão incoerente. Ele apenas me olhou confuso. Uma inteligência? Do que diabos você está falando? Naquele site havia outro aviso. Isso me trouxe até lá. Foi assim que eu o encontrei. Do que diabos você está falando? Ah, que se dane isso. Ele claramente não sabia disso. Ainda havia muitas perguntas pressionando meu cérebro de qualquer maneira, então não me demorei nisso. Quantas outras pessoas você conhece que já viram isso? Eu perguntei. Ele zombou. Os que ainda estão vivos? Você? Isso enviou arrepios na minha espinha. E ele continuou. O que levanta a questão, por quanto tempo você olhou para ele? Apenas alguns segundos, correto? Não, eu respondi. Quase meio minuto. Depois que eu disse isso, seu rosto ficou branco. Eu apenas dei de ombros. Olha, eu não sei o que fazer com nada disso. Foi tudo que consegui balbuciar. Com uma expressão chocada e contemplativa no rosto, Caim apenas olhou para o teto. Enquanto ele fazia isso, as palavras da mensagem de contingência ecoaram na minha cabeça. Você foi o primeiro que o viu desde que derrubamos. Mas por que eu? Por que eu era tão especial? Porque eu tinha que ver isso. Caim começou a falar novamente. Os computadores podem saber mais sobre a humanidade do que jamais saberemos. Eu apenas olhei para ele em confusão. Que declaração estranha de se fazer. E ele continuou. Se realmente foi uma inteligência artificial que enviou isso para você, talvez isso signifique alguma coisa. Significa alguma coisa? Como o quê? Eu retorqui. Ninguém mais parece ser capaz de lidar com essa coisa. Mas como Blake, você parece ser a exceção. Eu realmente pensei sobre isso. Ele estava certo, não estava? Seja lá o que diabos essa coisa é, parecia levar as pessoas à beira da insanidade depois de apenas alguns segundos de exposição. Quer dizer, eu com certeza não sabia o que vi e certamente não gostei de ver, mas estava mais ou menos no estado de espírito normal. No entanto, havia mais uma pergunta que eu não podia ignorar. Aqueles membros do culto que foram detidos, eles não eram os únicos. Não eram? Haviam outros membros? Caim assentiu. Eles tentaram dizer a si mesmos que eram eles. Que isso foi feito. Isso é o que todo mundo queria acreditar. Subestimar a influência de Blake foi o maior erro que eles poderiam ter cometido. A essa altura, eu não queria mais pensar nisso. Eu precisava de uma pausa nessa discussão. Perguntei-lhe se havia algum lugar onde eu pudesse descansar. Ele me disse que havia um colchão extra no armário. Eu preciso dormir, mas não antes de terminar de colocar isso para fora. 1 milhão de pensamentos ainda estão passando pela minha cabeça enquanto escrevo isso. Ben disse que esse cara era a nossa melhor chance, mas nada foi resolvido. Inferno! O que ele deveria fazer? Talvez essa contingência do blackout fosse necessária. Se tudo o que eu vi for verdade, pode ser a única opção. Ah, Deus! Essa coceira na minha nuca está me matando. De qualquer forma, parece que vou ter que tomar uma decisão em breve. PS. Caim e eu ouvimos alguém tentando abrir a porta. Ele deu uma olhada pelo olho mágico e me disse que havia pessoas com máscaras estranhas do lado de fora. Ah, isso não é bom. Você sabe como eles dizem, que o tempo voa quando você está se divertindo? Bem, isso também se aplica quando você pensa que está prestes a morrer. Não demorou muito para eles arrombarem a porta. O problema é que pular pela janela não era uma opção aqui. Tentei abrir um respiradouro no banheiro, mas eles já estavam dentro do apartamento. Lembro-me de ver Caim pescar uma pistola em um armário da cozinha antes de ser abatido por um homem gigante. Tudo isso aconteceu no que parecem segundos. A última coisa que vi antes de desmaiar foi a coronha de uma espingarda vindo em direção ao meu rosto.
Acordei algum tempo depois, de bruços no chão empoeirado de um quarto escuro vazio. Minha cabeça latejava. Eu não estava contido, mas não havia para onde ir. Apenas uma porta que dava para fora e estava trancada. Virei a cabeça para ver Caim andando do outro lado. Olha, eu não os trouxe aqui. Eu tentei argumentar com ele. Ele parecia chateado. Eu não duvido disso. Ele respondeu. Não de propósito, pelo menos. Eles sabem que não posso ajudá-los. Teria tentado há algum tempo. Ele seguiu com um suspiro. Isso é foda. Afastei-me dele e comecei a tatear as paredes. Eu tinha a ilusão de que haveria alguma saída secreta. Foi uma ilusão. Após a minha vã tentativa de fuga, apenas me sentei em um canto. Não havia um bom final para isso, eu pensei. Caim pareceu ler a minha mente porque ele entrou na conversa. Você sabe que não pode dizer a eles como chegar lá. Ele olhou para mim novamente. Desta vez, seu comportamento era muito sério. Você não pode deixar essa coisa solta por aí. Isso não é uma opção. Inicialmente eu estava irritado. Ele estava me pedindo para aceitar o que certamente era tortura e depois morte. Mas então eu pensei sobre isso. Isso era maior do que eu. Não havia como escapar disso. A porta se abriu de repente. Cerca de 5 pessoas entraram. Todas com aqueles malditos sacos na cabeça. 2 estavam com espingardas. Você está acordado? Bom, disse o da frente. Eu imediatamente reconheci aquela voz. Seria ele mesmo? Então ele tirou, revelando um grande sorriso. Era Jackson. Não precisava ser assim, sabe? Você poderia apenas ter me dito como chegar lá. Pensei na conversa que tivemos no restaurante. Eu disse claramente a ele o que havia digitado no prompt. Isso não funcionou para ele? Mas eu coloquei esse pensamento na parte de trás da minha cabeça naquele momento. Eu não estava pensando em nada, além da raiva que subia no meu corpo. Eu não possuía nada além de raiva neste momento. Como se isso importasse? Seus malditos psicopatas teriam arruinado o mundo de qualquer forma. Ele apenas suspirou. Ruína? Olha, eu não espero que você entenda. Apenas para cooperar. Mas este mundo... Não, este mundo não está certo. Isso tudo é um erro. Então você apenas segue as ordens de um cara morto maluco, né? Parece que vocês são os erros. Caim disse. Um dos homens se aproximou e bateu com o cano da espingarda no rosto. Houve um terrível estalo quando ele caiu no chão. Ele começou a tossir sangue. Por que vocês simplesmente não me matam? Eu não posso ajudá-lo. Não faria se eu pudesse. Ele murmurou enquanto se sentava contra a parede. Jackson riu. Não, isso não é algo que todos nós precisamos ver. Quanto mais pessoas testemunharem, melhor. É a maior salvação que alguém poderia pedir. Ele estava apenas balbuciando bobagens neste momento. Eu não estava com vontade de discutir, no entanto. Não havia como mudar de ideia. Porém, eu tinha perguntas. Como você me encontrou, né? Isso não faz o menor sentido. Ele se aproximou de mim e colocou as mãos atrás da minha orelha. Senti uma dor aguda na nuca quando ele puxou o que parecia ser um pequeno chip de computador. Então foi isso. Eu apenas deixei escapar um suspiro exagerado. É engraçado. Isso não foi feito por nós. Ele disse enquanto a jogava fora. Do que diabos você está falando? Eu perguntei. Mas então eu pensei sobre isso. Quando aqueles caras estavam atirando em mim no vestiário, juro que senti algo atingir o meu pescoço. Mas, no momento, você simplesmente não se importa. Jackson sorriu quando viu o horror em meu rosto. Podemos agradecer a esses caras por isso. É uma pena que eles não estejam aqui para ver. Todo mundo sempre resiste. Apenas os sortudos realmente entendem. Lembrei-me da mensagem de Ben. Muitos grupos estão atrás disso. Mas só temos medo de um. Quem eram eles? Eu perguntei. E eu não sei. Ele respondeu. Isso nunca importou de qualquer maneira. Eu estava revivendo toda a jornada na minha cabeça neste momento, pensando aonde eu errei.
Como você chegou ao terminal, você precisava de um cartão-chave. Jackson tirou um do bolso. Oh, sim, eu esqueci. Eles mataram todo mundo que tinha um. Eu estava além de frustrado neste ponto. Essa coisa que você quer mandar para cá, você ao menos sabe o que é. Ele parou por um segundo. Um olhar de pura contemplação estava estampado em seu rosto. Eu irei lhe contar o que Blake me disse. Não cabe a nós saber. Nós não pertencemos a este lugar. E cada segundo que permanecemos, o universo se deteriora. Precisamos corrigir isto. É engraçado. Esses caras realmente pensaram que estavam atrás de algo bom. Fé cega, é? Eu retorqui. Vocês são patéticos. Jackson torceu o nariz. Sua expressão se contorceu em uma pura raiva. Já basta. Ele gesticulou para os 2 homens de pé ao lado dele. Eles começaram a me arrastar para fora da sala. Quando saímos, pude ouvir Caim gritando comigo, gritando que eu não podia ceder. Tentei afastar a espingarda, mas foi uma tentativa patética. Não havia nada que eu pudesse fazer. Eles me jogaram em outro quarto desta vez. Foi maior. Eu acho que o resto do culto também estava lá, porque cerca de 15 pessoas estavam de pé, alinhadas no perímetro da sala, todos com aqueles sacos na cabeça. Havia também um computador instalado no meio, fios passando por toda a parte. Eles me forçaram a sentar em uma cadeira na frente dela e prenderam a minha perna. Vá em frente. A voz de Jackson ecoou atrás de mim. Todo mundo está esperando. Eu recusei a princípio. Eu realmente recusei. Mas acho que era isso que eles esperavam. Primeiro veio o afogamento. Não sei se já experimentou isso, mas definitivamente não foi agradável. No entanto, também não foi o suficiente. O que veio a seguir quase foi, no entanto. Um dos homens pegou uma daquelas facas Butterfly e começou a cortar meu dedo mindinho, bem devagar. Ele fez isso ao longo do que pareceu 1 hora. Depois veio o sal. Foi uma dor que transcendeu qualquer coisa que já senti antes. Ele finalmente terminou, cauterizando-o. Você tem mais 9. A voz de Jackson saiu atrás de mim. Você pode acabar com isso a qualquer momento. Você pode morrer do jeito que deveria. Ouvi-lo dizer isso só me deu mais motivação para mandá-lo se foder. Mas admito que estava chegando ao meu ponto de ruptura. A próxima parte foi excruciante. Eles começaram a raspar a pele do meu ombro. Não teria sido tão ruim se não fosse pela água fervente que despejaram depois. Ok, tudo bem. Eu finalmente deixei escapar. Eles pararam e começaram a aplicar um pouco de creme na queimadura. Foi puro êxtase. Ouvi Jackson soltar o que soou como um suspiro de alívio. Cara esperto. Isso tudo foi um ardil, no entanto. Eu só precisava de uma pausa por um segundo. Meu plano era chegar ao ponto e depois virar a maldita mesa. Se eles iam me torturar até a morte, eu sairia com força. O espírito humano é difícil de se quebrar. 1 bilhão de pensamentos passaram pela minha cabeça enquanto eu passava por toda a porra do processo novamente. Memórias de familiares e amigos, tempos melhores. Resolvi esses enigmas e encriptações até que aquela maldita pergunta apareceu novamente. Quid quaeris? Eu estava prestes a decretar minha onda de destruição quando notei algo pequeno no canto do monitor. Era difícil de ler. Então, tive que apertar os olhos. Foi um texto, apenas 2 palavras em inglês desta vez. Não se preocupe. Eu apenas olhei para ele por um segundo. O que diabos isso deveria significar? Foi quando cheguei a uma conclusão. Lembrei-me do que Ben disse a Caim. Era apenas Blake sentado naquele computador no porão. Ele era o único a assistir. Todos que viram isso enlouqueceram e se mataram. De alguma forma, a inteligência artificial também sabia disso. Eu sorri para mim mesmo. Senti alguém cutucar minhas costas. Não me diga que mudou de ideia. Podemos mudá-lo de volta? A voz de Jackson soou. Não se preocupe, eu respondi. Eu respondi a pergunta do prompt, o que também me procura. A familiar lista de links logo apareceu na minha frente. Comecei a rolar para baixo, clicando em vários links até que uma pergunta familiar apareceu no canto.
E eu cliquei em sim. E assim, lá estavam eles, os 4 links. Eu me inclinei para trás da cadeira. Bem, aí está. O primeiro link é o que você está procurando. Eu observei enquanto todos eles se reuniram ao meu redor. É a primeira vez que você vai ver isso? Eu perguntei. Eu podia ver Jackson balançando a cabeça pelo canto da minha visão. Blake cometeu um erro. Ele pensou que não estávamos prontos. Estávamos sempre prontos. Eles me soltaram da cadeira. Jackson colocou a mão no meu ombro em agradecimento. Você não sabe disso, mas acabou de fazer algo bom. Me poupe, eu respondi. Ben ainda está vivo? Eu precisava saber. Jackson assentiu. Bem, e onde ele está? E por que isso importa neste momento? Eu só quero dizer para ele, para se preparar. Devo isso a ele, pelo menos. Jackson suspirou. Ele pegou um pedaço de papel com o endereço e código postal rabiscado e me entregou. Boa sorte com isso. Ele gesticulou para alguns membros armados. Siga-o para fora, para o caso dele mentir de novo. Eles o obrigaram. Eu mal conseguia segurar meu sorriso enquanto eles me levaram para fora. Eles fecharam a porta atrás de si, apontaram suas espingardas para mim. Só havia uma coisa que eu poderia fazer neste momento. Eu apenas esperei, ouvindo atentamente. Houve algumas vozes abafadas antes do silêncio. Comecei a contar. 1, 2, 3, 4. E então vieram os gritos. Mesmo esperando por isso, ainda me encolhi. Caim estava certo. Esses sons não deveriam ter saído de um ser humano. Os 2 caras me protegendo piraram. Um deles correu para dentro e outro tropeçou nos pés. Ele estava olhando para frente e para trás, entre mim e a sala. Então eu o desarmei facilmente e atirei em sua coluna. Acho que ele bateu a cabeça com força no chão porque ele ficou mole. Foi quando a cacofonia de tiros começou a ecoar de dentro da sala. Durou cerca de 10 segundos e foi seguido do silêncio. Com uma espingarda na mão, entrei. Corpos estavam caídos, espalhados ao acaso pela sala. Pedaços de sacos de estopa que eles usavam agora estavam presos nas paredes, manchadas de sangue. O monitor estava virado para o chão, fragmentos de tela por toda a parte. Restava apenas uma figura se contorcendo, Jackson. Acho que ele realmente se dedicou a isso. Ele estava murmurando algo incompreensível enquanto serpenteava em direção a uma pistola perdida. Pensei em terminar o trabalho para ele, mas isso seria apenas tirá-lo de sua miséria. Em vez disso, andei pela sala e tirei os pentes e cartuchos de todas as armas. Ele me deu um último olhar antes de eu sair. Sua pele era mais pálida que a neve, braços e pernas tremendo. Expressão, uma mistura de choque, consternação e confusão. Parecia que ele estava implorando por alguma coisa. Eu apenas mostrei um dedo para ele e fechei a porta atrás de mim. Era isso que ele queria, não era? Desci até a sala onde Caim estava. Peguei as chaves de um dos corpos. Nesse ponto, o creme no meu ombro e a adrenalina estavam passando. Uma onda de dor me atingiu imediatamente. Eu tropecei um pouco antes de chegar à porta e destrancá-la. Caim pulou quando eu entrei. Ele pareceu aliviado no começo, e então, horrorizado. O que você fez? As palavras saíram de sua boca. Eu apenas balancei a minha cabeça. Ele exalou em consolo. Ele queria dar uma olhada rápida dentro da sala antes de sairmos, só para ter certeza. Jackson ainda estava lá, se contorcendo violentamente no canto de costas para nós. Essa foi a última vez que o vi. Esta será uma surpresa agradável a alguém, Caim disse antes de fechar a porta. Saímos de lá depois disso. Acontece que estávamos no porão de uma fábrica abandonada, fora dos limites da cidade. Pegamos carona de volta para a cidade. Voltamos ao apartamento de Caim, onde ele decidiu comprar uma passagem de avião para mim. O mínimo que eu posso fazer, ele afirmou. Então, para onde? Você disse que era de Delaware. Olhei para o endereço em minha mão. Não, eu preciso ir para Las Vegas primeiro. Caim riu. Vai beber toda essa experiência? Compreensível. Ele começou a reservar o bilhete. Você quer vê-lo? Eu perguntei quando estava terminado. Ele ergueu a sobrancelha. Ver quem?
Ben, ele fez uma pausa, olhando para o chão por um segundo antes de responder. Não, na verdade, ele olhou para mim. Diga a ele, no entanto, que eu desejo tudo de melhor. Diga a ele para ter cuidado. Ele disse isso em um tom tão sombrio. Eu poderia dizer que ele só queria acabar com essa coisa toda, para nunca mais pensar nisso. Ver Ben não ajudaria nisso. Ele me deu algum dinheiro para o táxi antes de nos despedirmos. Eu tive que perguntar a ele uma última coisa antes de sair. Você acha que é o fim deles? Ele pensou por um segundo antes de responder. Tem que ser. Comecei a ir para o aeroporto. Devo dizer que é estranho andar por aí sem um dedo do pé. Vou me acostumar com isso, eu suponho. Uma vez em Las Vegas, peguei outro táxi até o endereço. Era uma casa decadente no meio de um bairro modesto. Eu corri e comecei a procurar. Devo ter olhado por todo lugar antes de ouvir um gemido suave vindo do porão. Corri até lá e comecei a gritar o nome de Ben. O gemido ficou mais alto. Estava vindo de um quarto nos fundos. Eu tentei o identificar. Estava bloqueado. Acabei chutando a porta abaixo. A poeira me atingiu no rosto quando entrei. Ben estava deitado ali, em um colchão sujo no meio do quarto. Ele tinha hematomas por todo o rosto e parecia que não comia há dias. Havia pacotes de ramen instantâneo espalhados por todo o chão. Ele se virou para olhar e sorriu. Eu sabia que você poderia fazer isso. Ele proferiu. Olhei ao redor da sala. Havia um pequeno aparelho de televisão quebrado no chão. Sim, eles queriam que eu assistisse a porra do noticiário. Ele sorriu novamente. Eu peguei e o levei para fora. Está tudo bem, eu estou bem. Ele disse enquanto se estabilizava. Assim que saímos, ele respirou fundo. Ah, Deus, eu nem quero pensar no que peguei naquele quarto empoeirado. Eu ri. Essa merda finalmente acabou, eu pensei. Ben conseguiu ser examinado e remendado. Eu também examinei meu ombro. Acabamos acertando alguns slots, indo a um buffet de frutos do mar e depois a um bar de karaokê. Foi o melhor momento que tive em um tempo. Eu estava me preparando para partir na manhã seguinte. Ben disse que tinha trabalho para pôr em dia. Verdade seja dita, eu também. Quer dizer, não é como se meu trabalho estivesse esperando por mim quando eu voltasse. Você nunca me disse para quem trabalha ou o que você fazia. Eu disse a ele quando estávamos nos preparando para deixar o hotel. Ele riu. Sim, isso foi de propósito. Ah, qual é? Depois de tudo isso, você ainda está mantendo isso em segredo? Eu dei a ele um cutucão casual. E depois de tudo isso, você ainda quer saber mais? Ele me empurrou para trás. Foi a minha vez de rir. A corrida de táxi até McCarran foi silenciosa. Assim foi a caminhada até o terminal. Eu estava voltando para Delaware. E ele estava indo para a Coreia do Sul. Ele finalmente falou cerca de 2 minutos depois, antes de sua chamada de embarque. Eu gostaria de pensar que faço o meu melhor para proteger o mundo da estranha merda que habita nele. Para tentar proteger as coisas que a humanidade nunca deveria saber. Para colocá-los em contenção. Para sempre. Ele deu um tapa nas minhas costas antes de se levantar para sair. Mantenha contato, certo? Você sabe como me encontrar. E assim ele se foi. Esperei cerca de 30 minutos antes que meu voo estivesse pronto para partir. Dormi como um bebê o tempo todo em que estive no ar. Quando cheguei à minha casa, havia uma fita da polícia em volta dela. Bati na porta da minha vizinha para perguntar o que tinha acontecido. Bom, quer dizer, eu já sabia, mas eu tive que fingir algum tipo de ignorância. Ela pareceu surpresa quando se abriu para mim. Aparentemente, ela viu 2 homens entrando em minha casa e chamou a polícia naquela noite em que fui ao restaurante. Todo mundo está procurando por você. Onde diabos você foi? É turismo, eu respondi. Bom, eles os pegaram? Não, ela respondeu. Mas eles encontraram esses cartões estranhos em toda a sua casa. Dizia algo como FLOG na parte de trás, ou algo do tipo. Quem diabos eram aqueles malucos? Eu ri para mim mesmo e agradeci. Depois de explicar a situação aos policiais e prestar depoimento, finalmente voltei à estaca zero, à normalidade. Encontrei um novo emprego e logo depois voltei à rotina. Acabou, não é? Mas, mesmo que eu tente não pensar mais nisso, parece uma tarefa assustadora, às vezes. Deito na cama, apenas olhando para o teto e tentando imaginar o que eu vi na minha cabeça.
Eu ainda tinha muitas perguntas. Havia 3 outros links, não havia? O que diabos eram aqueles? Tentei dizer a mim mesmo que não importava. Mas isso era uma mentira. Eu penso sobre o que Caim me disse. Diariamente, você e Blake são as exceções. Talvez isso signifique alguma coisa. Talvez isso signifique alguma coisa. Sinto aquele site me chamando constantemente. Eu sei que isso soa estranho, mas eu posso sentir isso. Esses links estão apenas esperando para serem vistos por alguém. Por mim. A inteligência artificial ainda tenta se comunicar também. Tenho recebido pequenas mensagens no canto da tela, mesmo quando navego na superfície da web agora. Você está satisfeito? É o que me pergunta. Era uma boa pergunta. Eu estava? Os demônios têm uma necessidade de fazer com que as pessoas vejam coisas que não existem, como se existissem. Se você chegou até aqui, eu lhe agradeço muito e venho lhe convidar a assinar o meu Apoia-se. Se você gosta do que eu faço, gostou deste episódio e gostaria de ver ainda mais episódios e ainda melhores, eu peço que você verifique a descrição deste episódio, onde você vai encontrar o link do meu Apoia-se junto à minha chave Pix, para que você possa me ajudar com qualquer quantia. Ajudando este narrador, você decide o futuro do conteúdo que chega até você. É claro, sempre para o melhor. E não se esqueçam de me mandar mais e-mails e verificarem as minhas redes sociais. Todos os links estão abaixo na descrição deste episódio. Perguntas, sugestões, elogios ou hates? Fiquem à vontade para comentar ou me mandar qualquer mensagem que desejarem. Desde já, eu agradeço todo o carinho e apoio. E até a próxima.